Não se preocupe, Nosferatu ficou em ótimas mãos e sim, é um maravilhoso filme. Mas eu vou te explicar o porquê ele brinda essa história tão clássica e aprofunda ali os seus personagens de uma maneira brilhante. Olá, seja bem-vindo ao Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e a gente veio para falar desse filme que estreia aqui no Brasil apenas dia 2 de janeiro, mas que é aquele terror garantido. Para você que gosta de um terror clássico, essa é a pedida. Para você que é fã do Robert Eggers, lá de A Bruxa, o Farol, talvez você fique assim, é ele. Mas o que ele está fazendo aqui? O Nosferatu ele consegue homenagear o terror e faz isso de uma maneira sutil até, tá? Trazendo jumpscare, trazendo aquele sustinho, trabalhando esse personagem, homenageando essa história, mas que com certeza é um terror pro público, pro povão ir assistir e que irão gostar. É uma história que a gente conhece há mais de 100 anos, a gente teve o filme lá dos anos 20, dos anos 70, Nosferatu é muito emblemático, e o Robert Eggers, ele traz muito da sua assinatura a partir do momento em que ele tenta esconder, mas não esconder o seu vilão, o seu vampiro, né? Tem muitos momentos em que a gente chega a demorar a visualizar o rosto do Nosferatu. E isso é muito legal, porque gera aquela expectativa. Mas ele não está te escondendo porque, eu quero. É característica do personagem se colocar nas sombras e o Robert ele trabalha muito bem com as sombras. E um exemplo claro que tem no trailer, tem no pôster do filme, é ali a sombra do Nosferatu aparecendo para Ellen, né, para a personagem em que ele vai atrás, em que ele tem sede de conquista, digamos assim, que é a personagem de ligação dele no filme, e ele aparece na cortina como uma sombra, então tu vê aquela cortina balançando, às vezes a sombra dele aparecendo por completo, né, a gente vê de lado, na lateral essa cena, mas também tem essa cena de frente, onde mostra a cidade no fundo, aquela cortina fazendo a sombra do Nosferatu, que é espetacular, é arte. Robert sabe fazer arte e ali ele entrega, mesmo de novo repetindo, é um filme muito comercial desse diretor, diferente dos outros. Aqui ele coloca tudo em tela, mas ele trabalha isso de outras formas. Essa coisa de esconder, do mistério, ele vai jogando com o seu personagem. Até porque é uma história muito conhecida, de novo, não tem nada muito diferente do que a gente viu nas outras adaptações, mas ele consegue trabalhar melhor alguns personagens aqui. Como a Ellen, vivida pela Lily Rose Depp, que vocês devem lembrar do fatídico The Idol. Tá coitada, ela tá péssima naquela série, mas a série era o problema. Aqui ela tem uma interpretação corporal, sentimental e de ligação com o Nosferatu que é sublime. Ela é, junto com o Nosferatu, a protagonista aqui. Diferente, né, lá dos outros filmes, o Thomas ele fica escanteado. Não quer dizer, tiram o Thomas para dar protagonismo feminino. Não. Tu tem mais conhecimento da história usando a Ellen, usando essa personagem, o porquê que o Nosferatu quer tanto ela, o que que ela representa realmente. E o Thomas, nessa história, ele realmente fica um pouco de lado, exatamente porque não é o foco, tá? É ela e o Nosferatu. Tu tem o Thomas vivido muito bem pelo Nicholas, tá? Lembrando que ele já fez outros personagens envolvendo vampiros, ele já foi zumbi, eu amo. E ele também vai estar no novo filme do Super Homem. Então, é um ótimo ator. E aqui ele tem algumas cenas que são
nervante, sabe? Tu sente o medo que ele tá do Nosferatu, daquele homem que ele conhece, que ele vai viajar por semanas para fazer essa, essa venda, né, de uma casa em ruínas na cidade onde ele mora. Então ele foi mandado para fazer esse acordo, para fazer essa venda, para assinar isso. E quando ele conhece o Conde Orlok, ele já sente medo. Então essa representação no medo está muito ligada aos sentimentos dos personagens que vão estar ligadas com o Nosferatu. Isso é muito brilhante. E ele entrega demais na primeira, ali na segunda cena que ele tem esse, né, ele conhece o Nosferatu, o Orlok, né, o Conde Orlok. Então, muito bem escalado. É um elenco muito bom. No elenco masculino, o Aaron Taylor Johnson, sim, ele está no filme. Ele é o Frederick, um amigo, né, que fica responsável de tomar conta da Ellen durante a viagem do Thomas. Então ela fica na casa dele. E a gente vai ter o William Dafoe, que vai ser um médico que vai ajudar a Ellen, porque ela está entrando ali em alguns surtos por conta do afastamento do Thomas e dos sonhos perturbadores que ela tem, e dessa ligação que ela tem com o Nosferatu. Então a gente vai descobrindo tudo através dele, junto com ela. Então é bem interessante o papel dele aqui, porque ele faz, às vezes, de outros elementos onde os personagens descobrem quem é o Nosferatu e como combater o Nosferatu. Então, esse filme, que tem 2 horas e 20, ele tem boa parte ali da sua história muito retornando ali para aquela cidade na Alemanha onde eles vivem, né? Deixa um pouco de lado a longa viagem que o Thomas tem. Eles encurtam isso. Tu sente que rola um tempo, mas isso é encurtado para tu ter essas visões e mostrando a Ellen bem debilitada, quanto Nosferatu consome ela. E daí isso fica muito bom, porque tu tem mais essa coisa do terror clássico, do vampiro, das mortes, do sangue, e, hum, e aquilo que no princípio podia ser um sonho da Ellen e do Thomas, do que eles estão vivendo, né? Ai, eles têm sonhos perturbadores. E daí, no final, nessa parte aí da metade pro fim, tu tem realmente o Nosferatu sendo esse vampiro, sendo essa praga, e ele é representado como essa praga. Então toda essa representação de um vampiro sedutor, tu até pode ter uma ou outra parte, mas aquele é a representação da morte e a representação da praga e da peste. Então ele é realmente feio, ele é nojento, ele é sujo, e tu tem essa representação nesse personagem, no Nosferatu. E quem faz o Nosferatu é o maravilhoso também Bill Skarsgård. Ele tá no filme, é esse vampiro, a maquiagem tá muito boa, tu não reconhece que é ele. Pode ser que tu sinta, assim, uma certa diferença das representações do Nosferatu em outras obras. Ele é bem diferente, tá, do que a gente tá acostumado. Ai, então estragaram ele. Não, não estragaram. Tu acostuma com esse novo visual. Tem um motivo para ele ter aquele visual diferente, tá? E não é, porque o diretor quis assim. Não, ele tem uma explicação da região onde ele vive, né? Quem ele é, para ele ter aquele visual um pouco mais excêntrico e um pouco diferente do que a gente está habituado. Mas ele é, sim, tenebroso e ele dá medo. Ele tem um tom vocal também que pode te deixar um pouquinho reticente ali nos primeiros minutos que tu ouve, mas depois acostuma e combina com toda essa narrativa, com toda essa história. A gente vai ter o familiar dele, né? Ai, quem conhece histórias dos vampiros sempre sabe que tem um humano que ajuda os vampiros, e ele tem também essa representação no humano, que diferente do filme lá dos anos 20, em que existe uma certa excentricidade grande. E lembrando, né, o filme dos anos 20, a gente vendo hoje, a gente não sente medo do filme, é quase
virou quase uma comédia, né? Porque não é o terror, não é o medo que a gente sente hoje em dia. Não é o tipo de filme de terror em que a gente está habituado. Então, não é algo que nos apavora. Então, isso é atualizado nesse novo filme, o que é muito bom. Então, o Hornock, ele tá assustador. Assustador. As cenas que ele tem quando ele despiroca, ótimo. Tá amarrando tudo isso que eu falei? Nosferatu, novo filme que estreia agora dia 2 de janeiro, ele vai agradar os fãs do clássico, vai agradar quem gosta da história, né? Quem é apaixonado pelo universo Nosferatu, de vampiros, mas vai atualizar aí para um terror, sabe? Que vai ter um gorzinho, ele vai trabalhar essa sombra de maneira muito poética, tem algumas partes que são sim poéticas. Ele vai trazer a história que a gente conhece e vai dar profundidade ali para as relações, principalmente do Nosferatu com a Ellen, trazendo mais contexto. E é isso que eu quero num filme quando ele vai revisitar clássicos como esse. Então, se tu vai me contar a mesma história, me conte algo que eles não conseguiram me contar nos outros filmes, me traga boas atuações. E aqui ele consegue fazer tudo isso. Então vá, assista Nosferatu e depois retorne aqui para me contar o que você achou. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho trazer o que está acontecendo aí no cinema, nos streamings. E feliz 2025. Beijo!